Oi pessoal, quarto vídeo da série Storytime, tô adorando a repercussão, a galera tá gostando bastante de conhecer as meninas, as histórias diferentes. Então se você quer saber um pouco mais do que se trata o Storytime, eu descrevi ele completamente aqui na descrição do vídeo. Se você é au pair e quer vir aqui contar a sua história, você já sabe o que fazer. Enfim, hoje eu vou estar mostrando pra vocês a história da Raquel. Eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, a gente mora na mesma cidade, em Michigan. Inclusive, eu até dei algumas caronas pra ela, porque na época que ela tava sendo au pair nessa primeira família que ela vai contar a história pra vocês, ela não podia usar o carro e ela vai explicar por quê. Ela passou por vários problemas, ela teve 2 rematches e mais algumas coisinhas pessoais que aconteceram com ela. Então eu acho bem legal compartilhar a história. Enfim, eu não vou ficar falando muito não, porque vocês sabem que quem conta a história aqui no Storytime é a própria pessoa. Então vamos lá pra história da Raquel. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Raquel, tenho 24 anos. Eu sou carioca, de Niterói, Rio de Janeiro. E vim aqui contar um pouquinho da minha história. Hoje em dia eu moro em Nova York, no estado de Nova York. Já não sou mais au pair, sou nani, au pair, sei lá. Já tô aqui há 2 anos e meio. Fiquei os 2 anos como au pair, agora eu tô trocando meu visto pra estudante. E eu espero que a minha história seja bem inspiradora, principalmente pra quem tá passando todos os problemas que eu passei e que agora, no final, tá valendo muito a pena eu ter aguentado. Eu espero que seja uma inspiração para as meninas e meninos que estão passando por tudo isso. Eu conheci a Priscila em Michigan, que foi onde eu fiz o meu primeiro match. Foi em 2013 que a gente se conheceu e eu fiquei 5 meses lá. A minha história, na verdade, com o programa de au pair começou bem antes, lá em 2010, 2009, alguma coisa assim. Que eu conheci o programa pela ex do meu irmão, que foi au pair e me contou sobre o programa, eu fiquei super animada pra ir, mas por coisas que estavam acontecendo na época, de trabalho, de estudo, eu resolvi, esperar um pouco mais, o que foi muito bom, porque nesse meio tempo eu assisti muito vídeo, eu aprendi muito sobre o programa, então tudo que eu passei aqui eu sabia que eu podia passar, e não foi uma surpresa, por mais que tenha sido difícil, eu soube lidar. Sabia onde eu tava pisando, e eu acho isso muito importante. Essa história que o povo fala de não vir como Alice, não ser Alice, é muito verdade. Você vir com o pé no chão e saber tudo que pode acontecer. E foi muito importante pra mim eu ter realmente pesquisado muito e aprendido muito. Eu vi muito canal no YouTube, como o da Priscila, que ajuda muito. Mas enfim, eu tive meu match, que demorou 3 meses, com uma família de Michigan, pra cuidar de 3 crianças de 1, 3 e 5 anos. Até então parecia tudo maravilhoso. Eu já tava, assim, super achando que ia ser amiga da mãe, porque ela é nova, tinha 32 anos, acho. A gente super se dando bem, por e-mail, blá, blá, blá. Tá, fechei. Tinha uma consciência de que a família era bem classe alta, mas não tinha tanta consciência assim. Eu tinha ideia, mas só quando eu realmente cheguei na casa que eu tive aquele baque. Tava morando com meu irmão, de favor pra ir morar numa mansão. E não é exagero, era uma mansão mesmo. E foi muito difícil no começo. Pode parecer besteira, mas foi muito difícil pra poder adequar a minha realidade com a deles. Logo de cara eu fiquei muito assustada, assim, em ver a quantidade de comida que era jogada fora. Então, de cara eu fiquei muito chateada, porque eu estava meio que indo contra os meus próprios valores de jogar muita comida fora. Eles faziam compra uma vez por semana, então o que tava na geladeira não fosse utilizado iria pro lixo. Então, aquilo tava me fazendo muito mal, mas eu tava aguentando. Até o primeiro, segundo mês. Aí, no primeiro e segundo mês, eu comecei a ter problemas com eles, tive discussão com a mãe, porque eu encontrei presentes que eu dei jogado no lixo, o que pode parecer besteira, isso, mas pra mim doeu bastante. Por questões pessoais, porque foi minha mãe que fez, minha mãe é artesã, então, doeu muito pra mim aquilo. A mãe pediu desculpa, assim, durante umas 2 semanas. Uma das coisas que ela guardou foi um colar que minha mãe fez, ela chegou a usar, tá ligado? Pra, mostrar que estava se desculpando e que ela, na verdade, gostou. Aí, a partir disso, começou a ter mais brigas e mais brigas. Não brigas, mas, assim, a gente começou a se desentender, a gente não batia, assim, mais. E eu tive problema com o carro, uma coisa que eu quero muito enfatizar. Se você não tem experiência com direção, não diga que você tem experiência com direção, porque eu fiz isso. Eu disse que eu tinha experiência. Por mais que eles não me cobrassem, não era
parte do meu trabalho, naquela família, dirigia as crianças. Aliás, só a mãe podia dirigir as crianças, até o pai, ela ficava, tipo, com medo dele dirigir, ela era meio maluca com isso. Eu falei que eu sabia dirigir, então quando eu cheguei lá e fui tirar minha carteira, eu me ferrei. Porque aí eu não passei, eu fiquei muito nervosa, não passei. Eu sei que eles não me deram o carro nenhuma vez pra eu treinar, então, assim, se eu tivesse treinado, teria sido outra história. Mas também, se eu tivesse a experiência que eu tinha falado antes, eu não teria tido todo esse problema. A mãe me questionou muito. A mãe era meio que morava assim no... Ela achava que o mundo era o que ela vivia. Sabe aquele tipo de pessoa que não sabe o que acontece fora do mundinho dela? Então, tipo, ela questionava muito do tipo... Nossa, por que o iPhone é tão caro no Brasil? Por que você acha tão sensacional o preço aqui das coisas? Ah, porque, nossa, como que você nunca usou uma dishwasher na sua vida? Tipo... Porque as pessoas no Brasil não têm, se você não for classe média, alta, classe média. Então, tipo, não é que eu era uma burra, é porque eu realmente não tinha. E o carro, a mesma coisa, ela, nossa, mas como que você com 22 anos, você não precisava dirigir no Brasil? Tipo, querida, eu morava em São Paulo, andava de metrô o tempo todo, não precisava dirigir no Brasil. Ela questionava muito isso, não, porque ela começou a dirigir com 14 anos, sabe? Essas coisas assim de gente que mora muito no mundinho dela. Aí a gente começou a não se bater muito mesmo, e quando chegou no meu... Eu já tava querendo entrar em rematch bem antes, mas eu aguentei até o 5º mês. Eu entrei em depressão, eu tive ataque de pânico. Eu emagreci, porque as pessoas não comiam naquela casa, então eu não me sentia confortável pra comer. Então, tinha vezes que eu almoçava uma banana. Eu chorei muito, foi muito difícil mesmo. Eu espero nunca ninguém sentir o que eu sentia naquela casa. Eu entrei em rematch uma semana antes do Natal. Eu já tinha, assim, certeza que eu ia acabar voltando pro Brasil. Eu tinha a LCC, que era maravilhosa, me dizendo que eu não ia ter chance, porque era uma semana antes do Natal. Quem que vai estar procurando au pair uma semana antes do Natal? Eu entrei em rematch numa sexta-feira de manhã, e depois de, sei lá, 1 hora já tinha uma família de Ohio. E depois de outra hora tinha uma família de Pittsburgh. Aí eu fiquei tipo, o que está acontecendo? Porque essas pessoas estão me procurando. Marquei Skype com eles na mesma noite, tipo 1 hora depois um Skype depois do outro. Aí nisso, eu fazendo Skype com a família de Ohio, a mãe entrou no meu quarto, começou a falar que tava ouvindo tudo que eu tava falando. A gente teve discussão, eu descobri que ela tava me ouvindo pelo tubo de ar que fica em cima, o quarto dela fica em cima do meu quarto, então ela tava me ouvindo pela tubulação. Eu tive um ataque de pânico essa hora. Eu não conseguia fazer o segundo Skype com a outra família. Eu tive a ajuda da LCC e de uma amiga próxima, a Natasha, que me ajudou bastante, me acalmando. E eu tive realmente ataque de pânico. Eu comecei a chorar muito, querendo ir embora da casa naquele momento. Elas me acalmaram. A LCC falou comigo, eu consegui fazer o segundo Skype debaixo do cobertor, que na verdade eu fiz por telefone, que eu menti que não tava com problema de internet, porque eu não queria fazer, eu queria fugir. Só que a mãe falou assim, então me liga. Então a gente acabou fazendo, só que eu fiz embaixo do cobertor pra poder abafar o som, porque eu sabia que tinha gente me ouvindo. A LCC falou assim, pediu pra minha amiga falar comigo, que como eles estavam me ouvindo, ela não queria me ligar e que eu falasse em inglês, aí a família sabia o que estava acontecendo, então... Ela pediu pra minha amiga me contar que ela não poderia me buscar no dia seguinte de manhã, mas que se eu quisesse, se a Natasha pudesse, ela me pegaria. E ela foi, e a gente combinou dela me pegar de manhã, cedinho. Eu arrumei minhas coisas, e no dia seguinte de manhã eu estava esperando ela. Foi muito difícil, eu chorei muito, eu realmente tive, assim, um ataque de pânico que eu nunca achei que eu ia ter na minha vida. Aí tá, no dia seguinte de manhã, isso era num sábado, então era pra eu trabalhar. Era pra eu trabalhar de tarde, então normalmente eu saía de manhã mesmo, então tipo, eu subia, a mãe com aquela cara de bunda olhou pra minha cara e falou assim, mas você sabe que você tem que voltar, né? Eu falei, eu tô saindo, mas eu tô saindo de vez, eu tô indo embora. Aí, minha filha, eu fui forte pra caramba, consegui encarar ela e o marido e toda a chantagem que eles estavam fazendo comigo, falando que era pra eu assinar um documento deles e blá blá blá. A mãe começou a ligar no negócio de visto, falando que ia cancelar meu visto, tipo, oi querida, você não tem nada a ver com isso. Meu problema com a Au Pair Care, não é com você. E eu tive um apoio sensacional da Au Pair Care desde lá no Brasil.
Tem gente que sempre pergunta sobre agência e eu posso dizer que eu tive uma experiência incrível com a Au Pair Care, tanto com as 3 LCCs que eu tive, como com a agência no Brasil, que foi a STB. A LCC o tempo todo comigo no telefone e não falando com a mãe, porque sabia que a mãe ia ficar louca e ia querer, ligar pra ela, então ela não tava atendendo a ligação da mãe. E a minha amiga lá fora me esperando, o pai falando que era pra eu assinar um documento dele. Aí nisso eu entrei no carro da minha amiga pra colocar minhas coisas lá dentro e dei uma ligada rapidinho pra LCC e falei assim, olha, estão querendo que eu assine um papel aqui deles e tudo mais, eu não sei nem o que é. Ela falou assim, você é maluca? Você não tem que assinar nada deles. Seu problema é com a gente, seu problema é com a Au Pair Care. Ela falou assim, você tá onde? Eu falei, tô dentro do carro da Natasha. Suas coisas estão dentro do carro? Então fala pra ela ligar o carro e vai embora. Acabou, vai embora. Beleza, ligamos o carro e fui embora, nunca mais voltei naquela casa. No dia seguinte eu fiz outro Skype com a família que eu tinha feito debaixo do cobertor. A gente fechou o match. É uma família de Pittsburgh, na Pensilvânia, que é aquela família que eu fiz debaixo do cobertor, com o som abafado, mas que mesmo assim a gente teve 1 hora de conversa no telefone, foi muito boa a conversa. E fechei, fiquei muito surpresa, consegui fechar com uma família pra semana do Natal. Foi um milagre de Natal. E 2 dias depois eu fui pra Pittsburgh. Eu realmente tinha encontrado uma família muito legal, eram 3 crianças de novo, 2 meninos gêmeos, 3 anos na época, e uma menina de 5. Eu fiquei com eles 8 meses e acabei pedindo rematch de novo. A família era legal, os pais eram mais velhos, então, eles tinham umas neuras, assim, que não vale nem a pena falar, mas, assim, a família era boa, eu não me sinto bem falando mal deles, porque eles eram bons, só que eles tinham problemas deles, problemas de família que estavam me fazendo mal, problemas de educação das crianças que estavam me fazendo mal. A menina mais velha tinha muitos problemas de ciúmes e tudo mais, então ela batia nos meninos, ela batia nos pais, ela era muito mal educada, já chegou a me empurrar da escada, já chegou a virar uma mesa em mim e tacar garfo e faca, tudo por, assim, ciúmes, basicamente, ciúmes dos gêmeos, por realmente, ela realmente não sabia controlar os sentimentos dela. Isso é uma coisa que eu cheguei a conversar com a mãe, eu falei que tinha que levar ela no psicólogo, não foi aceito, ok, eu resolvi vazar. Eu falei pra ela, é melhor eu sair daqui bem, dizendo que eu tive uma boa experiência com você, do que eu sair daqui realmente muito machucada psicologicamente, que eu já tava, na verdade, mas mais que isso, e dizer que eu não tive uma experiência boa com a sua família e sair daqui realmente de mal de você. Então, quando deu 8 meses, eu entrei em rematch de novo. E algo me dizia que eu ia vir pra Nova York. E eu vim pra Nova York. Só entrou uma família no meu perfil. Eu falei com uma outra família fora do programa, de Nova York também, de Long Island. E entrou essa família, que é a que eu estou atualmente. Que são 2 meninos lindos. E vai fazer 3 agora. E um de 7. Os pais são sensacionais, eu tenho uma relação muito boa com a família inteira, não só pai, mãe, mas avós, todo mundo. Eu tô tendo uma experiência e tô tendo uma vida aqui completamente diferente das outras casas que eu vivi, eu tenho uma liberdade muito grande aqui, eu tenho uma amizade muito grande aqui com os pais. Eles são novos no programa, mas no primeiro dia a gente começou a conversar sobre uma amiga minha que tava trocando visto pra estudante, e ela falou assim, a gente deve começar a pensar sobre isso, né? Já na minha cabeça eu falei, não é possível, eu tô aqui um dia e ela já tá, a gente já tá conversando sobre eu ficar como estudante, era pra eu ficar 10 a 9 meses com eles. Eu vim em agosto de 2014, e assim, depois de 2, 3 meses, eles já estavam querendo que eu trocasse meu visto, sabe? Que eu ficasse com eles, a gente realmente tem uma vibe muito boa aqui, a gente realmente se dá muito bem. Os meus hojes, eles não gostam de me tratar e não me tratam como uma empregada ou como uma au pair ou como qualquer outra coisa. Se eu tenho alguma coisa pra fazer fora, eles fazem e a gente remaneja tudo pra que todos os lados se deem bem. Uma dica que eu acho que vale muito, principalmente quem tá começando, é uma mão lava a outra. Então, assim, a gente aqui, eu já abdiquei de muita coisa e eles também pra fazer o outro lado feliz também. Meus hosts, eles gostam de sair, eu gosto de sair também, então a gente já teve situações de e a gente divide 2 carros pra 3 pessoas,
Então já teve situações de, tipo, dos 3 quererem sair no mesmo dia. Então a gente fez, tipo, uma escala, assim, uma escadinha de quem que ia ficar com as crianças. E, assim, nada relacionado muito a trabalho, sabe? Era, tipo, realmente nós 3, 4, na verdade, porque o irmão mora aqui embaixo, no basement. Nós 3, como pessoas que moram na casa e que são responsáveis pelas crianças. Então, tipo, tá, beleza, você sai primeiro, você vai com o carro, aí deixa um carro no ponto, aí a Raquel vai lá e busca você no ponto, quando chega em casa ela se troca, ela sai, e todo mundo saiu, todo mundo ficou lindo, feliz, sabe? Todo mundo encheu sua cara lá e ficou feliz, sabe? Eu tenho realmente uma relação muito boa com eles, e realmente, eu sei que não são todos que são assim, eu passei por outras famílias que não eram assim, que não iria ter essa situação de, tipo, pensar realmente um no interesse do outro, não só, tipo, cada um pensar no que você quer fazer, tipo, se dane ao pair. A gente já passou por situações de eu ir no médico e tudo mais, e a pessoa perguntar, quem que é ele? Que era o meu host, tava comigo no médico. E eu falo assim, é meu chefe. E ele olhar e falar assim, não sou seu chefe. Oi? Então, assim, a gente tem essa relação que é muito boa e que eu agradeço muito e que eu sou muito feliz de eu ter aguentado tudo que eu aguentei, que eu dei uma resumida grande no tudo que eu aguentei e foi muito mais pesado do que tá parecendo. E agora eu tô esperando, já tô há 6 meses esperando pela troca do meu visto, vou fazer faculdade aqui, vou continuar com eles. Adoro onde eu moro no interior de Nova York, é 1h15 mais ou menos de carro, de New York City. Tenho um carinho muito grande pelo mundo da família. Eu penso em ter uma vida mais pra frente aqui, vou fazer minha faculdade. Eu sou fotógrafa, tô conseguindo entrar na minha carreira de novo e fazendo alguns ensaios de algumas meninas do grupão, inclusive, e de famílias. E se eu não tivesse aguentado tudo que eu aguentei, eu não estaria aqui, essas coisas boas não estariam acontecendo. E então, sim, eu indico muito o programa de au pair. Cada um tem a sua experiência, mas o que eu digo é, venha preparada, realmente pesquise muito e venha sabendo que não são tudo flores e que não é essa vida que todo mundo posta no Facebook, que eu posto também no Facebook, que as pessoas acham que é lindo e que é fácil, mas não é. Realmente venha preparada, mas venha preparada também para ser muito feliz. Você pode ser muito feliz. É um intercâmbio muito barato, que vale a pena custo-benefício. Mas também uma coisa que eu digo é, não tá feliz com a família, não tá feliz com o programa, vai embora também. Não... Eu resolvi aguentar, eu não entendia por que eu aguentei tanto. Agora eu entendo por que eu aguentei tanto, é porque realmente tinha que aparecer essa família na minha vida e tinha que acontecer tudo o que tá acontecendo agora na minha vida. Mas é isso. Eu espero que todo mundo tenha uma experiência maravilhosa. Quem não estiver passando por coisas boas agora, que seja forte e que aguente. Ou então que simplesmente não aguente. Segue seu coração e se achar que tem que ir embora, vai embora. Às vezes o seu destino tá no Brasil mesmo. Mas eu hoje entendo que o meu destino tava aqui. Eu tô muito feliz e eu espero que todo mundo seja muito feliz também. Espero que eu tenha dado meu recado aqui, que eu tenha inspirado muitas meninas e muitos meninos, desculpa. É isso, sejam felizes e tenham um 2016 lindo. E valeu, Priscila, pela oportunidade. Eu espero mais pra frente, quando o meu visto for aprovado, porque vai ser aprovado, eu posso vir aqui e contar um pouco mais também sobre essa experiência de estar trocando visto pra estudante. E eu espero que eu venha com boas notícias. E é isso, beijo. Sucesso pra todo mundo. Raquel, muito obrigada a você por ter vindo aqui contar a sua história pra gente. E é claro, você é mais do que bem-vinda pra voltar aqui e contar um pouco como funciona o processo de troca de visto para estudante, que eu tenho certeza que é um assunto que muitas pessoas querem saber. E enfim, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, o meu Instagram é esse que tá na tela. E se você é au pair que quer vir aqui contar a sua história, você é mais que bem-vinda também, é só entrar em contato comigo através dos contatos que estão na descrição do vídeo. Um beijão! E até o próximo Storytime!